Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Conseguindo acompanhar todo o conteúdo? Assistiram a aula de papel de parede, de tintas, pavimentação? Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre pavimentação, mas eu gostaria de relembrar a nossa importância dos momentos de interação, né, como uma ferramenta para tirar dúvidas. Lembrando que é sempre às terças e quintas, 9h30 da manhã e 20h30, certo? Conto com vocês, né, se tiverem dúvidas de trabalhos ou qualquer apresentação, essa parte do conteúdo. Então, continuando com a aula de hoje, eu queria iniciar com o conceito da tabeira. Que a tabeira é esse contorno que a gente vai ter dentro do piso, né? Essas tábuas paralelas às paredes. Não necessariamente precisa ser de madeira, pode ser de mármore, de cerâmica, de granito, mas elas vêm como elemento principal de marcação desse espaço, né? Então, lembrando que quando a gente tem um espaço que é com um piso único, ele dá uma certa ideia de amplitude. Utilizando a tabeira, né, que aqui a gente vê pelo menos 3 tipos de revestimento, isso faz com que marque mais esse espaço. Então, o que é que a gente pode concluir com isso? Né? Que como arquitetos e como design de interiores, a gente pode condicionar o usuário desse espaço a percorrer determinados caminhos, né? Tá bem mais marcado aqui. Isso ajuda muito em grandes ambientes, né? Como shoppings, como multinacionais, aeroportos. E no caso da tabeira, né, que é com a madeira, a gente precisa ter um cuidado especial com a vedação de possíveis frestas. Esse processo é chamado de calafetação, né? Pode-se fazer a calafetação através da cera de carnaúba, ou então através da raspagem de uma mistura de cola com soalho. Os tacos, eles podem ser assentados com argamassa ou com cola. O taco com argamassa, né? Aqui a gente tem um corte do taco. Essa parte aqui de cima é a parte superior do taco, né? Então, é o que vai ficar visível do piso, onde os usuários vão literalmente pisar. A base, ela é em formato de trapézio. Isso faz com que a argamassa ela entre mais nesse espaço e ajude na parte da aderência, né, e fixação. É diferente do que a gente ter uma argamassa só aqui. Só que o que é que acontece também? Na parte inferior desse taco, a superfície ela é predominantemente lisa. Então, precisa-se pensar em elementos para aumentar possíveis aderências. Qual é a solução ideal? Utilizar o pedrisco com asfalto e, além disso, colocar um prego com a asa de mosca. Esse prego eu vou mostrar no slide posterior, para ajudar na fixação. Então, a gente vai ter argamassa aqui, a gente tem argamassa aqui, o prego e o pedrisco com asfalto. Aqui é a imagem do prego com a asa de mosca. Essa parte aqui mais fina é a que vai entrar em contato com o taco e essa parte daqui vai ficar em contato com a argamassa. Os tacos, eles precisam ser preparados antecipadamente. Vai ter um guia de nivelamento distando, né, de 1,5 m a 2 metros. Passa-se a argamassa. Depois faz o sarreafeamento, né, a regularização dessa superfície com a ajuda da régua. Faz o assentamento depois dos tacos, segundo a paginação do projeto. Depois bate-se com um soquete, né, para ajudar a parte da fixação. Os tacos que vão estar próximos à parede, eles vão ser cortados, né? Então, o acabamento ele vai ser dado através do rodapé. O rodapé ele entra como um ponto importante, né? Tanto como proteção da barra inferior das paredes, como também de acabamento. E a calafetação vai ser dada através da cera
de carnaúba. Aqui a gente tem dois elementos de paginação possíveis, né? A dama e a espinha de peixe. Os tacos assentados com cola, né? Vai precisar preparar um lastro, que o lastro vai ser uma camada fina de concreto. Depois deixa secar por 3 dias. Lança-se a cola, né, nesse lastro, numa quantidade que seja adequada. Vai utilizar um rodo, né? Fazendo sempre movimentos circulares. Aplica-se o taco e vai precisar passar 3 dias sem pisar. O assentamento ele é muito importante porque quem já pisou em cima de um taco sabe que muitas vezes você encosta o pé e sente que uma peça tá fofa ou então que ela tá com possibilidade de soltar, né? É muito mais fácil soltar um taco do que uma peça de cerâmica, por exemplo. O parquete, né? São placas otalísticas que já têm desenhos pré-definidos. Então, se compra uma placa aqui, tem alguns parquetes, né? Que hoje as lojas elas chamam de decks de madeira, muito utilizado nas áreas externas. E vem com essas placas que já são pré-definidas, né? Então, já é uma superfície acabada, não precisa passar mais nenhum material para acabamento. Aqui é um outro exemplo de parquete, né, que a gente já tem o desenho bem marcado, a gente percebe diferentes padronizações. E para as áreas externas, lembrando que as áreas externas, elas estão sob o efeito do sol, da chuva, do calor, né, então precisam ser materiais extremamente resistentes. Outro ponto que é importante é o acabamento que é dado, né? Porque como pode se criar lâminas de água, né? Ou por conta da chuva, ou nesse caso que a gente tem uma piscina, né? Pode vir uma criança e deixar uma área mais molhada aqui. Então, esses pontos de lâmina d'água são muito passíveis a escorregões, às quedas, né? E alguns acidentes que precisam ser evitados. Então, o ideal é que o acabamento desses revestimentos da área externa sejam antiderrapantes. Alguns exemplos que a gente tem aqui de materiais. As rochas, que aí a gente vai ter uma infinidade delas, né? Rocha bruta, paralelepípedo, pedras, folhetas, pedriscos, saibro. Materiais de cimento, o cimento queimado. Quadrilha hidráulico, lajota, o intertravado. Materiais de barro, o tijolo e a cerâmica. A borracha, que ela vai ser mais utilizada em playgrounds, né? E pistas de Cooper. Madeira que a gente estudou, gramas artificiais e outros. As rochas, elas foram os primeiros elementos que foram utilizados na construção civil, né? Principalmente nessa parte de pavimentação. Então, vem desde a antiguidade. É importante lembrar que, principalmente nas áreas externas, existem caminhos que são desenhados, né? Para serem passíveis de pisoteio, e tem áreas que são áreas mais de contemplação. Então, quando vocês estiverem fazendo um projeto de um jardim, de um quintal, precisa se pensar também em alguns materiais para se colocar junto das plantas para trazer alguns elementos estéticos para esses canteiros, certo? Então, desde a antiguidade se utiliza as rochas, né? Inicialmente, elas eram utilizadas de forma solta. O próprio peso específico da rocha, ela servia como se fosse a fixação dela. Ou seja, acabavam utilizando rochas muito altas, né? Com uma espessura considerável, para ter um peso maior e essa placa ficar mais firme no piso. São estruturas extremamente duráveis e atraentes, né? Depois começou a se fixar com a ajuda essas rochas com a ajuda da terra ou da areia. Com a argamassa, começou a ter a possibilidade de utilizar placas menores, como os granitos, os mármores, algumas pedras sedimentares também, como a mineira, a pedra Goiás. Placas de pedras, né, podem repousar também sobre essas bases de argamassas e se encaixar. As pedras brutas, aqui elas vão configurar principalmente para aquelas áreas mais de contemplação, mas existem algumas pedras brutas que podem ser utilizadas na pavimentação de rua, né?
diâmetro de até 30 centímetros, ideal para erguer muros e muretas aí. Rochas de paralelepípedo. É muito comum a gente ver esse tipo de revestimento nas ruas, né? Principalmente rua do interior tem muito ainda, né? Fortaleza ela já está bem asfaltada. Comparado com o asfalto, né? É uma superfície que vai acumular menos calor, né? Não só na peça, mas para toda a área, né? Próxima, então acaba gerando microclima, por isso que as grandes cidades também, né? Não é só por isso. Acabam tendo microclimas aí bem mais quentes do que as áreas de campo. E esses paralelepípedos, eles podem ser colocados soltos aqui, né? Porque eles têm uma grande espessura de 12 centímetros. Então, eu posso ter paralelepípedos retangulares de 12 por 12 por 20 e cubos de 12 por 12 por 12. Esses paralelepípedos normalmente são feitos de granito cinza e rosa ou então de basalto preto. São cortados à mão, né? Pode ser servidos além de pavimentação, muros, né? E não só de ruas, a gente pode às vezes fazer uma pavimentação de uma garagem, né? Em algumas áreas de comerciais, né? Principalmente na parte de entrada. Nos pisos, eles são assentados numa camada de areia e já muros e muretas precisam de uma argamassa. As rochas como ardósia, quartzo, mineira, goiás, basalto, mármores e granitos, né? Eles vão ser... É muito fácil encontrar no comércio, né? Essas primeiras... Aqui a gente tem um exemplo de ardósia, né? Essas primeiras aqui, excluindo o mármore e o granito, já vem placas prontas. O mármore e o granito, eles acabam... O arquiteto ou design de interiores diz o tamanho, né, da peça que quer para paginação. Então, normalmente é por encomenda. Pisos assentados com argamassa, né, e os rejuntos eles precisam ser industrializados. O mármore, né, como é uma peça por encomenda, a gente pode colocar qualquer tamanho, mas normalmente acaba sendo comercializado 50 por 50. É preciso pensar se existem possíveis incrustações nesse mármore, né? Porque aí acaba deixando o material mais sensível, né? Então fica menos resistente, possíveis atrincas e furos na pedra. E vai ser utilizado uma argamassa de cimento de traço 1 para 4. Aqui a gente tem um corte de uma escada, né? Mostrando o rodapé que pode ser de mármore. Então, bem aqui essa linhazinha daqui é o corte do degrau. E esses retângulos são o rodapé de mármore. Aqui a gente tem os degraus também. Pode colocar rodapé nos triângulos e fazer uma faixa de acabamento. É possível também colocar cacos de mármores, né? Então, as placas que não forem utilizadas, né? Os resquícios dessas grandes placas, pode ser utilizado de cacos, né? Então, acaba sendo uma forma sustentável aí. As juntas vão ser feitas de granilito e depois de 15 dias aplicado, vai passar por um polimento de regularização. O granito polido, né? O granito ele é mais resistente, né? Quando a gente fala de resistência ao desgaste, que é a mesma coisa de resistência à abrasão, se comparado com o mármore, né? E é possível também diferentes acabamentos, flameado, apicoado, que eles vão ter uma superfície um pouco mais áspera, né? Mas o que vai diferenciar basicamente é o processo que foi utilizado para chegar naquela superfície. O granilito ele vai ser um pavimento contínuo, mas ele é um contínuo que mesmo assim vai precisar de algumas juntas de dilatação. Ele tem esse nome porque o desenho dele acaba lembrando um pouco o granito, né? Então, ele é feito de uma argamassa de cimento branco. O lastro, né, que vai ser aquela camada mais fina de granito que vai estar por baixo, precisa estar num concreto regularizado. As juntas de dilatação, ou de latão ou de alumínio ou de plástico.
Coloca-se primeiro as juntas, depois vem com uma lavagem de nata de cimento, passa um rolo de compactação, depois de uma semana faz o polimento e se encerra com uma cera branca. Pedra portuguesa, né? São pequenos cubos que eles são irregulares, né? Tem cerca de 6 centímetros, 6 por 6 por 6. Originalmente a matéria-prima é de calcário, né? Tem várias cores, entre elas o bege, preto, o vermelho e o branco. Existem também algumas pedras portuguesas que são feitas de granito, né? Do cinza e do rosa. Podem ser assentados com uma mistura de areia e cimento e se adaptam a vários tipos de desenho, né? Então, é muito comum em algumas praças, mas também pode ser utilizado até como revestimento de paredes ou em áreas externas. Qual é a desvantagem desse tipo de pedra? Por ela ser irregular, ela não é considerado um elemento acessível, né? Porque quando a gente fala de acessibilidade, tem um ponto que é a de não ter trepidação. Quando eu tenho uma superfície, né, de piso que ela não é totalmente regularizada, qualquer elemento, dispositivo de roda que passar por ela vai trepidar, né? Seja ele uma cadeira de roda, seja ele um carrinho de supermercado, uma mala, um carrinho de bebê, né? Então, ter cuidado principalmente em projetos comerciais e projetos que exijam aí a questão de acessibilidade. Embora o ideal é que todos os projetos contemplem, né, as normativas da 9050. Rochas folhetas, né? Então são pedras naturais, são cortadas, têm uma superfície bem mais regularizada. As placas, elas têm basicamente 11 por 22, a espessura vai estar entre 1 e 3 centímetros. São cortadas à mão também, normalmente de granito ou então uma pedra de madeira, e vai ser assentado sobre um concreto. Parece muito com o paralelepípedo, né? Mas vai mudar um pouquinho a questão da dimensão e da espessura. Rochas como britas, pedriscos, saibros e areias, né? Que aí já vão ser partículas um pouquinho menores. Podem ser utilizadas em trilhas, né? Em áreas de paisagismo. Normalmente não vai ser colocado nas partes internas da casa. Tem várias cores e texturas, né? Então são materiais adequados para áreas que não têm um tráfego muito intenso. Porque senão, como são colocados soltas, né, se tiver um tráfego muito intenso, vai acabar se perdendo essas pecinhas, essas pequenas partículas. E também podem ser utilizadas em áreas de vegetação, né, para fazer a complementação aí do paisagismo. Alguns materiais artificiais são aqueles que não vão ser encontrados na natureza, precisam ser manufaturados e industrializados pelo homem. A gente tem como exemplo cimento, barro, metais, plásticos e resinas, né? Mas na área externa a gente vai falar basicamente do cimento, do barro, do plástico, né? Da borracha. Pode ser liso ou rugoso, né? E o concreto mesmo, né? Que é essa argamassa junto com brita. Vocês lembram a diferença de argamassa para concreto? Pode ser utilizado, né? Acaba sendo muito utilizado como elemento estrutural, né? Aqui está se colocando concreto numa laje, mas ele pode ser utilizado também em muros, rampas, pisos, degraus, né? O revestimento cimentado é um material de baixo custo, então isso é um ponto muito importante. Aqui a gente vê algumas juntas de dilatação, ó. Aqui é uma paginação diferente, né, de um revestimento cerâmico. Pode ser indicado tanto para muros, muretas, degraus. E pode também receber algumas cores além dessa cor mais cinza, né? Pode se pintar aí de outras tonalidades. Lembrando que dependendo do estilo de projeto, né, o cimento queimado ele vem como uma grande possibilidade, né? Porque esteticamente ele é agradável e encanta aí, muita gente é apaixonado pelo cimento, né?
Aqui a gente está falando do cimento queimado propriamente dito, né? Que foi utilizado uma camada de cimento com água e cola, aplicado aqui e depois encerado. Mas existem alguns efeitos, que até a gente viu na aula de tintas, que eram efeitos de pintura, né, que simulavam o cimento queimado, mas que não necessariamente era feito de cimento. O ladrilho hidráulico, né? Então são placas de cimento também, de diversas cores e tamanhos. A versão mais artesanal, ela vai ser mais rica, né, de desenhos e estampas. E o ladrilho hidráulico mesmo industrializado, ele tem alguns relevos antiderrapantes, né? Então pode ser utilizado também, por ser de cimento, acaba sendo muito resistente para garagens, pisos, né? Áreas de grande tráfego. E com relação à espessura, né, normalmente aí na base de 1 a 2 centímetros. Já foi muito utilizado em residências antigas, né. Para o assentamento, vai ser importante utilizar um argamassa de cimento e areia, né, no traço 1 para 4. Essa base, ela precisa estar umedecida e sarrafiada, né, totalmente regularizada. Vai assentar as peças e bater, né, até aflorar a nata, então até sair o excesso. E esse pavimento ele precisa ser testado até 2 dias, não pode se pisar aí, porque pode ter o risco de soltar. Aqui, né, mais um exemplo do ladrilho hidráulico. Essa aqui foi uma imagem tirada da loja Mosaico Colares, né, que é uma loja do centro de Fortaleza, bastante artesanal. Então, a gente vê aqui alguns elementos que são encaixes, né, de 4 ladrilhos. O desenho, ele precisa seguir essa paginação, né. Aqui a gente tem um exemplo, aqui a gente tem outro. E tem outros aqui, ó, outro, aqui também outro exemplo, esse daqui. E tem outros ladrilhos que a peça dele, propriamente dita, já é um desenho único, né? Então, existe essa possibilidade de fazer um conjunto, né, de 4 peças para formar um desenho ou utilizar um único, depende aí dos conceitos do projeto. Peça de concreto a lajota, né, ela vai ser mais espessa do que o ladrilho hidráulico, né? Pode ser pré-fabricada, né? Pré-moldada ou feita em loco, permite a fixação também através de uma terra compactada. Aqui a gente tem um outro exemplo de peça de concreto lajota, né? Então, pode ser utilizado também em calçadas, né? Caminhos. As peças de concreto intertravado, que a gente vai ver mais comum em áreas de garagens, né? O concreto, o piso intertravado, ele tem uma vantagem que ele tem uma certa permeabilidade. Esse aqui a gente vê muito em estacionamento de shopping, né? Que tem um orifício, aqui pode colocar uma grama e toda essa parte, né? Dessa abertura, ela acaba sendo permeável, né? Pode ter essa textura do concreto, pode ser pigmentado também, indicado para pisos, degraus, bancos. Tem várias versões também de espessuras, né, de acordo com a forma de fixação e assentamento. E também pelo tráfego de carga que vai receber. Então, a gente vai ter de 4, 6, 8 ou 10 centímetros de espessura, que aí, se for uma área de garagem, eu vou precisar utilizar uma espessura maior do que se for só passar pessoas, né? Se for só um caminho aí, uma calçada, por exemplo. Dispensa um contrapiso de concreto, né? E o seu assentamento é feito com areia, então ele é intertravado porque ele mesmo trava nas outras peças, né? O desenho dele é bem de encaixe. E as placas de concreto também podem ser utilizadas em pisos elevados. Aqui a gente tem algumas cores, né? Que são possibilitadas e pode ter a paginação também a 45 graus, pode ter até estampa. Os produtos de barro, né? Então, eu posso ter um tijolo aparente no piso, né? Com o devido cuidado, o devido preparo, né? Então, utilizar em degraus, em pisos, muros.
Se ficar numa área tenha muita umidade, né? Pode ter um certo limo, né? Então, acaba sendo um elemento que pode gerar uma superfície mais escorregadia. Então, precisa ser tratado com hidrofugante, né, para evitar esse limo. E pode ser utilizado tanto solto como assentado num lastro de concreto. As cerâmicas, né, que vem aí como um dos principais elementos dos produtos de barro, né, tem um custo reduzido. Então, a gente vai ter cerâmicas simples até porcelanatos mais sofisticados, né? Precisa se ter um cuidado especial nas quinas, né? Então, para ver como é que vai ficar esse acabamento, muitas vezes, né, no piso, essas quinas elas vão ser disfarçadas com as soleiras, né? Então, soleira normalmente a gente utiliza ou numa mudança de piso ou numa mudança de nível. Sempre guardar algumas peçazinhas para reposição, porque muda constantemente de lote, né? Então, se daqui a 5 anos você precisar quebrar uma dessas peças, dificilmente você vai encontrar no mercado a mesma referência com o mesmo tamanho, né? Então, para não ter que trocar o piso todo, é bom ter algumas peças reservas. Existe uma diferenciação muito grande de resistência entre as cerâmicas, né? Então, dependendo também do acabamento, algumas vão melhor em áreas externas e outras em áreas internas. Áreas internas, principalmente superfícies mais lisas, porcelanatos polidos, né? E para áreas externas, o ideal é que seja fosco, antiderrapante com PI no mínimo 4, né? Então ele vai ter que ter uma resistência aí considerável. As cerâmicas, né? Por elas terem uma superfície extremamente lisa, elas são laváveis, então principalmente em áreas molhadas, e precisa pensar nos ralos, como é que vão ser feitos, né? Nessas áreas molhadas, existe uma inclinação para o sentido do ralo, porque não adianta esse meu piso ser completamente nivelado, né? Porque precisa e acabar acumulando água em um ponto que não seja do ralo, fica empoçando. Esses ralos aqui são um pouco mais sofisticados, né? Esse aqui é o linear. Existem algumas pessoas que dizem que é difícil fazer a manutenção, né? A parte de limpeza. Um ralo comum acaba sendo um pouco mais simples. E esse aqui é de metal, mas ele tem um desenho diferenciado. As cerâmicas, elas vão ser assentadas através de uma argamassa mista, né? Os painéis, eles precisam ser executados, né? De 30 em 30 minutos. Então, quando a gente vai assentar uma cerâmica, não vai assentar todo o ambiente de uma vez só, né? Então, faz primeiro uma parte, deixa 30 minutos, começa a próxima, né? Então, precisa se fazer uma certa cronologia aí. Sarrafiar, desempenar e pulverizar o pó do cimento, e depois de 2 ou 3 dias da cerâmica aplicada pode ser lavada. Aqui relembrando a questão do rodapé, né? Então, o ideal é que o rodapé ele distorça com o azulejo, né? Na verdade, ele entre aqui um pouquinho. Aqui é o embolso que vai receber esse azulejo, né? Então, quando eu tenho uma camada de revestimento, não necessariamente eu preciso fazer a minha argamassa de acabamento, que é o reboco, né? Eu posso colocar o azulejo logo acima do embolso. Aqui eu tenho um pavimento, importante deixar algumas folgas para juntas de dilatação. E em áreas hospitalares, né? O meu rodapé precisa ser arredondado para não ter acúmulo de sujeira neste ponto. O caco cerâmico, né? Ele vai ser semelhante ao caco de mármore, né? Um custo bem mais barato, né? Tem uma estética que muita gente pode não gostar, mas depende também da forma com que é aplicado, né? A gente pode, aqui é porque está numa única coloração, mas dá para fazer alguns mosaicos bem bonitos, né? Desenhos específicos, xadrez e alguns gabaritos de desenho, caso queiram
fazer uma arte aí. Ó, aqui são cacos, né? Formando um mosaico, tem essa estrela que simula os pontos cardeais, né? E a mandala aí com diversas cores. Os pisos emborrachados, eles são ideais para áreas onde possa ter um risco de queda, né? Então, playgrounds, cooper, áreas de ginásticas. Tem uma versão modulada, então, e existem várias cores que são facilmente aplicados logo em cima de uma camada de concreto aí. E existe também a possibilidade, né, do piso ser moldado na própria obra com uma borracha moída misturada com resina. As gramas artificiais, né? Então, aqui é para aquele cliente que ele não gosta muito de ficar aguando a grama todo dia, né? Porque precisa ter essa manutenção, esse cuidado para a manutenção da grama natural. A artificial, ela é indicada para áreas esportivas e recreação infantil. Precisa verificar se a área que ela está sendo aplicada, ela está bem higienizada, né? Se ela está desinfetada, porque se aqui tiver, né, nessa areia, tiver resquícios de urina de cachorro, ou então deixou algum lixo aí próximo, né? Acaba passando para a grama e isso é um ponto de infecção para quem pisar aqui ou então sentar, né? Porque muitas vezes utiliza essa grama para áreas de piquenique ou então áreas de maior lazer. Tem que ter cuidado também no atrito com a pele, né? Porque como ela é artificial, é como se fosse uma camada de plástico, né? Dependendo da forma com que pisa e que tem um atrito, pode gerar aí possíveis leves queimaduras. O piso atérmico, né? Então, ele é muito recomendado para o contorno das piscinas, feito de concreto, né? Eles aquecem 50% menos do que pedras naturais, que já aquecem menos do que outros revestimentos, né? E tem uma textura antiderrapante. Por isso que eles são muito utilizados em bordas de piscina. Não necessariamente ele é ortogonal, né? Então, se a piscina ela tiver uma forma um pouco mais orgânica, pode-se acompanhar, né? Você fazendo o projeto, você dimensiona essas peças e o fabricante ele faz conforme o desejado e são extremamente resistentes e duráveis, né? Se comparado a pedras naturais como granito. Existem também alguns pisos que são sustentáveis, que eles geram energia, né? Então, se a gente for pensar em áreas que tem um grande trânsito de pessoas, né? Shopping centers, aeroportos, pistas de dança de boates, né? Pode-se aproveitar esses espaços, esses pisos, para gerar energia. Então, é uma energia limpa, como a energia fotovoltaica, a eólica, né? Então, o esforço que é aplicado aqui acaba sendo revestido em energia. Essa placa, ela tem um certo consumo, né? Porque ela é ligada no circuito elétrico, mas por isso que precisa ser utilizada também numa área que tem um tráfego grande para ter um saldo positivo aí de energia. Pode ser utilizado em áreas de metrô. Tem um exemplo, eu coloquei até um vídeo no material complementar de vocês, de um piso desse que foi colocado na frente de um estádio que ia ser utilizado nas Olimpíadas de Londres. Né? Então, é um piso que gera energia, tem um baixo consumo de energia, porque precisa ser ligado na corrente, né? Então aumenta muito a eficiência. Esse aqui é o piso da discoteca, né? Então, é utilizado também em qualquer condições climáticas, resiste a sol, chuva, pode passar ônibus, carros por cima, né? E
o conceito dele se baseia numa energia regenerativa, né? Então, é aplicada uma força aqui das pessoas andando, do carro passando, isso é revestido em energia de uma forma super limpa. Aqui a gente tem alguns exemplos de materiais complementares, né? Um vídeo sobre o caco cerâmico, uma reportagem sobre piso inteligente, aqui o site do EcoGreen, né? Que é uma loja, um fabricante desses ecopisos, e o piso ecológico, esse aqui é o link da Olimpíada de Londres, né? Do piso que foi aplicado lá. E foi uma Olimpíada em 2012. Então não é uma ferramenta, uma tecnologia tão inovadora e tão nova assim. Certo? Queria agradecer aí por mais uma aula. Estou disponível para tirar qualquer dúvida. E na próxima semana, né? A gente vai ter só tira dúvidas, não vai ter conteúdo, porque vocês vão estar preparando o trabalho de vocês. O trabalho de V1 eu vou manter aquele mesmo, né, que foi passado, que já era um trabalho grande, né, então tem um tutorial nos arquivos, esse tutorial foi mandado na sexta-feira passada, dia 27 de março, então verifiquem aí, qualquer dúvida a gente pode tirar durante os momentos de interação, tá certo? Um abraço para vocês.